Bom, Câmara Esportiva de volta nesta terça-feira, 22 de novembro de 2022, iniciando aí a nossa sala de visitas, que é um espaço que eu gosto muito, né, curto muito fazer, porque é nesse espaço que nós recebemos atletas, autoridades do esporte, gestores do esporte, né, clubes, academias, enfim. A gente enriquece muito, né, a nossa pauta com os nossos convidados, né. Hoje não é diferente, estamos tendo mais uma vez o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o professor Eduardo Vela, carinhosamente Edu Vela. Tem uma história que eu sempre faço questão de mostrar, né? Porque é um grande exemplo de profissional, foi um grande atleta, grande técnico, hoje gestor, né? E para quem abraça a carreira na área de educação física, como profissional de educação física, o Edu é um grande exemplo de sucesso, de empreendedorismo, premiado pelo Conselho Regional de Educação Física, aliás, pelo Conselho Federal, né, de Educação Física. Então, temos muito orgulho, né, desse nosso companheiro, desse nosso parceiro. Agora aqui, próximo do Câmara Esportiva também, investindo aqui no nosso trabalho. Nós aqui ganhamos também, né? Eu acho que é um trabalho que os dois ganham, né? Ganha a Câmara Esportiva com a presença do Edu Vela e ganha a empresa Vela Esporte também com a presença do Câmara Esportiva. Obrigado pelo carinho, obrigado pela visita, professor. Boa tarde. Ulisses, sempre um grande prazer estar aqui, Tassinho e o Juliano, né? Como eu sempre falo quando eu venho aqui, o Tassinho tem a minha história esportiva, tem registrada aqui no Câmara Esportiva, desde aqueles momentos de Olimpíadas colegiais, tanto disputando como treinador, né? E depois tudo que se seguiu, e agora nesse momento novo nosso aí na Vela Esporte. Vamos voltar um pouquinho, acho sempre bom falar da tua história, né? Nós temos aqui no nosso acervo, mas o Câmara Esportiva sempre tem novos espectadores, né? Ou quem perdeu a entrevista que nós fizemos um especial com o professor, né? Saber um pouquinho. Eu disse ainda há pouco que você é um exemplo, né? E tem muitos telespectadores, muitos jovens, né? Meninos e meninas que querem abraçar a profissão de educação física, de profissional de educação física. Conta um pouquinho dessa tua escolha. Como é que foi lá atrás? Eu sei que foi um grande talento do futebol, do futsal, né? Fala um pouquinho da tua história, professor. Esse ano, Ulisses, meu filho mais velho, de 12 anos, fez a estreia na Olimpíadas Colegiais Guarulhense. Olha, né? Que legal. E há 30 anos atrás, eu também 12 anos, fazia minha estreia nas Olimpíadas Colegiais Guarulhense. Né? Então, assim, a minha família é uma família de esporte. Então, desde os 6, 7 anos, sempre estive próximo do futebol, atletismo, surf, skate. Os pais incentivavam? Muito. É um grande segredo, né? Hoje eu que sou pai também, eu entendo tanto que eles fizeram por mim. Eu acompanho, né? Um pouquinho da tua vida pessoal e vejo o quanto você tento incentivar, passar, filho, né? Tá junto. E o meu exemplo maior, né, foi estar junto, né? Sim. Ver os meus pais praticando e não jogando nas quadras. É uma questão cultural, né? É uma questão cultural. E nós ainda engatinhamos nesse processo, você que nos acompanha, né? Lá fora é uma coisa diferente, mas é um processo cultural, né? De que os pais entendam da importância que é para a formação dos seus filhos, né, a atividade física, a atividade esportiva, né? Não é só o cognitivo, né? Tem a questão também da formação física, né? Mente sã, corpo são, não é isso? O ditado que é tão antigo, mas é a pura verdade. Isso tem que ser cada vez mais praticado por nós aqui no nosso país, né? A formação dos nossos jovens também com a participação da atividade esportiva, né? Não, e por incrível que pareça, quando eu estudava, né, educação física ali, eu comecei, falava-se que a gente ia ter uma alta tecnologia e que a gente ia ter muito mais tempo para lazer. Sim. Então, aquilo que eu demoraria 5 horas para fazer, rapidamente a tecnologia eu encurtaria isso. Sim. Mas mudou de uma forma e não necessariamente as pessoas usam o tempo livre que teria para fazer uma atividade física, para cuidar da saúde, nessa viés, né? Hoje eu estava vendo o Tramontina, o repórter, né? Falando sobre a experiência dele com a corrida. Ele falou, é a terapia mais barata. Sim. E de fato, né, a gente tem os parques que é você, a princípio, caminhar, custo zero. Então o filho, quando vê o pai caminhando, se alimentando, culturalmente ele vai absorvendo aquilo, né? E vai incorporando aquilo na sua rotina. Vai fortalecendo cada vez mais, né? Visualmente ele tem próximo, né? Uma coisa saudável. Você falou da nossa Olimpíada Colegial, gente, ela retrata um pouco disso, né? É a prática esportiva para os nossos jovens. E esse movimento nosso, digo nosso aqui de Guarulhos, foi a 50ª edição da Olimpíada, né? Ou seja, tudo se resolve na base, né? As crianças aí
sendo trabalhadas por profissionais experientes, capacitados, e sendo incutido nessas crianças a necessidade da prática, o gosto pela prática do esporte, seja ele qual for, né, professor? Seja ele qual for. Então, e a gente tem uma gama de esportes, às vezes a gente fica limitado a alguns, né? Então, se a criança começa a experienciar alguma coisa, como eu tive a oportunidade com a grande Antonieta, Lumi, Cido, Oberdan, aquele grupo, né? Foi passando por diferentes trabalhos, né? A educação física era assim, né? Então você ia, educação física escolar, né? Aí você ia, o handball. Hoje, mesmo com meus 43 anos, você vê um esporte ali, começa a pegar uma raquete, você vai, daqui a pouco você joga, ao menos no lazer. Não fica de fora na praia. Vamos jogar um vôlei, você joga. Futebol, você joga. Vamos nadar, você nada. Então, assim, você acaba tendo uma experiência. E as pessoas, professor, as pessoas acham que isso é uma atividade distante, né? Inatingível, não é, né? A prefeitura promove vários núcleos de atividade física, porque há uma obrigação da área pública na promoção da atividade e beneficiando o munícipe, né? Isso está na Constituição, artigo, se não me engano, 217, o dever da União, do Estado, na promoção do esporte, né? E aí criam-se dispositivos que não são inatingíveis, que você pode procurar. Nós aqui temos vários núcleos de atividade esportiva, né? Promovidos aí pela Secretaria a custo zero, né? E aí, a gente começou com a sua pergunta, né? Um pouco da história. Eu fui impactado com tudo isso. Que bacana. Né? Eu sou fruto disso. Então, assim, depois de 30 anos, por saber a importância do esporte, da educação física, mesmo que talvez eu não trabalhasse com isso hoje, eu tive a oportunidade nessas Olimpíadas de patrocinar, apoiar a Olimpíadas, né, através dos nossos espaços, do Colégio Super-Humano, do próprio aliás, Campo do fez uma Velas. tremenda diferença, segundo a própria coordenação do evento. Então, assim, quantas outras pessoas que teriam, né, sido o bichinho do esporte tocado ali, e hoje apostariam muito mais no esporte, né? Porque o primeiro bloco a gente falou disso, né? Do investimento, de quanto que é importante os parceiros, a iniciativa público-privada, né? Então, além disso, da pessoa em si, esse cara que ali tem 10, 11, 12 anos, pode depois se transformar num grande empresário e pode vir ajudar o próprio esporte, que foi o fruto de onde ele surgiu, né? Aí você saiu da condição de um grande atleta no futsal, né? Que foi a modalidade que você escolheu. Futsal, atletismo. Mas futsal foi o que eu mais me dediquei ali, né? Foi onde você apareceu mesmo, que eu lembro. Cheguei a ver você jogar, né? E depois fui ser treinador de futsal dos colégios, né? E aí do colégio foi crescendo. A gente trouxe o Palmeiras para cá na época, parceria, junto com o Altino, da Alltime, né? E passei pelo ASA, da Delfino, do Tio, passei pela Wimpro, né? Entidades que fizeram e fazem história até hoje, né? No futsal, né? Seja no feminino, o Altino era no feminino, né? Feminino, Altino é feminino. Futsal feminino. Legal. E aí eu fui para a universidade, né? Fui ser técnico do Mackenzie. Do Mackenzie também fui para a FIG, dei aula lá durante 6 anos, diversas modalidades. E aí fui experienciando um pouco disso. Aí há 8 anos atrás surge o CrossFit, que foi a minha primeira experiência na questão de gestor. Eu dava aula, mas também era proprietário. E aí aquela ida nossa para Fátima Bernardes na Globo deu um potencial e a gente começou a expandir em relação a franquias, né? O CrossFit chegou Porque até... Essa escolha do CrossFit foi... Como é que aconteceu isso, professor? Eu trabalhava com preparação física, jogava num time aqui em Guarulhos, a Forense, né? Um grande abraço à rapaziada aí. E fiz uma brincadeira, falei, eu não aguento mais correr para vocês, só eu corro nesse meio campo aí. E vamos treinar, tá? Aí fiquei brincando. E o goleiro me ligou, ele estava mais acima do peso, o Henrique. Aí ele falou, Edu, achei que era sério aquilo lá, meu. Eu falei, vamos lá. Aí dei um treino, fiz uns vídeos pra zoar ele um pouco com o pessoal lá. E aí, que o Guilherme, que é meu sócio... Olha como as coisas acontecem, né, gente? Ele era, na época, assessor de imprensa do Corinthians, na época que estava o Ronaldo, o Roberto Carlos, aqui de Guarulhos, o Guilherme, um grande jornalista. E aí ele falou, o que é isso aí que o Edu tá fazendo? Chama ele pra gente conversar. E aí ele falou, tem uma ideia, o nome. Porque ele tinha acabado de fazer uma aula de CrossFit. Aí ele viu aquilo e falou, CrossFit. Aí ali já saiu, cada um desenvolve a metodologia, o treino, tudo isso. Eu vou registrar a marca, fazer a parte burocrática, e o Guilherme ia ser a expansão de comunicação. E aí casou 3 pessoas que estudamos juntos no colégio, no Conselheiro. Olha. E aí as coisas foram acontecendo, depois da saída na Fátima Bernardes, algumas matérias nas TVs local, viemos aqui. E aí foi expandindo. A gente chegou a ter as 50 franquias simultâneas, acontecendo simultaneamente. Chegamos a quase 100, porque entrava, saía. Aí veio a pandemia, a gente parou, regrediu um pouco, e agora deve estar com 25 franquias ainda pelo Brasil, né? Tô te mandando um abração aqui, né?
que também é um grande gestor esportivo, eu tenho um tremendo respeito. A cidade, gente, tem uns pensadores na nossa área, né? Um deles está aqui ao meu lado, né? E lá do outro lado nos acompanha, eu te mando um abraço, é o Marcelinho Dias. Está te mandando um forte abraço. Marcelinho, ele me chama de padrinho. Mas eu não fiz mais que minha obrigação na época da secretaria, de eu abrir um espaço para que ele assumisse uma equipe de basquete. Foi a primeira experiência dele como técnico. Como técnico. Por isso que ele me chama de padrinho. Mas eu sabia muito o que eu estava fazendo, né? Quando passei para ele essa responsabilidade, que foi um sucesso tremendo. Depois, mais à frente, ele foi secretário de esporte aqui da cidade. A gente está junto num projeto agora, né? Então, graças a Deus. São os pensadores, viu, gente? Para você jovem que está nos acompanhando, ou você, enfim, de uma certa forma, nosso público, de uma forma geral, a cidade tem pensadores na área do esporte, né? Muita gente, inclusive, mal aproveitada, né? E aí abre esse espaço para as pessoas de fora. Não sou contra trazer gente de fora, mas nós temos que ouvir os de casa aqui. Os de casa, que tem um vínculo de domicílio, que tem história com a cidade, e que sabem o que fazem, sabem das necessidades, sabem da realidade. Um deles está aqui, do Vela, o outro está ali conversando com a gente, que é o Marcelinho Dias, né? E tem outros aí, outros pensadores, outras pessoas preocupadas, né, com a cidade, e preocupadas mais especificamente com o esporte. Não é isso, Edu? A gente estava até lendo hoje, acho que foi a primeira vez que uma mulher narrou um jogo de Copa do Mundo, sim, né? Renata, não sei o nome dela. E a discussão era o que isso representa. Justamente é a representatividade, né? Então, ter pessoas de Guarulhos dentro do comando do esporte é representativo. Sim, lógico. Me impulsiona em falar, eu vou me melhorar, vou estudar muito mais gestão, porque talvez numa situação eu possa ser um desses líderes da Secretaria de Esporte e avançar mais ainda o esporte do que eu imagino. Então precisa, até estava te falando da Globo, que veio aqui, a gente fez a programação Martinelli, perguntou o que isso significa. Significa as crianças saberem que em Guarulhos teve um menino que treinou nessa quadra e hoje está disputando a Copa do Mundo. Exatamente. É próximo, é real, né? Então, assim, ter as pessoas daqui nós sabemos que, eu sempre falo isso, em 50 anos do esporte organizado, mais especificamente da Secretaria de 82 para cá, todos que ocuparam a pasta do esporte, né, foi por um encaminhamento político. Então, ninguém está colocando isso em discussão, né? Nós sabemos que vai ser esse o caminho, mas que essas autoridades que são gestores, mas que são elementos políticos, que olhem para isso, né? Que na parte administrativa temos elementos importantes aqui na cidade e que se contempla o esporte, nomeando esses profissionais para estarem à frente do trabalho, né? Eu acho que é isso. E aí não tem o que errar, viu, gente? Não tem o que errar. Mas aí fica se fazendo experiências, né? A secretaria acaba virando moeda de troca, né? E o esporte fica definhando aí, né? E a gente sempre com mais notícias não tão boas, ou até notícias ruins para o nosso esporte, quando as coisas poderiam ser tão diferentes, gente, né? Entregar o esporte na mão de quem conhece, um deles está aqui ao meu lado, né? E vocês daqui a pouco vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mas vamos continuar com a outra história aqui, né? E aí, desse inteirinho, surgiu a possibilidade da gente, então, estar à frente daquele espaço que é tradicional na cidade, né? O campo da FIG ali que a gente conhece, né? O pessoal da FIG chamou a Bolsa. E aí montamos uma empresa, o Velho Esporte, eu e o Caio, que é jogador de futsal, que a gente já falou aqui. Então, um abraço para o Caio. Começamos a experienciar tudo. E aí vieram 2 anos de pandemia, né? Sim. Então, assim, para mim, nesse início de pensar o esporte, foi intenso, né? Sim. Porque eu tinha que pensar o esporte, manter aquilo vivo, manter os investimentos que foram feitos e negociar. Enfim, isso para mim foi um exercício gigantesco. Imagino. Né? Assim como lá atrás, quando eu comecei no Progresso, agora a MAD, que a gente fez um ano 365 jogos, né? Porque eu ia às vezes para um jogo e fazia 5 jogos. Para mim ali foi o maior estágio da vida. Então eu aprendi muito em gerenciar pessoas, em perder e ganhar. Então ali, esses 2 anos de pandemia, né, e que a gente vinha aqui às vezes para falar sobre outra coisa, eu não sei esporte, é máscara, não era máscara, vai liberar, não vai liberar. E enquanto isso, nos bastidores, eu tinha que ir aprimorando as minhas planilhas, aprimorando o meu controle, aprimorando os dados, a previsão, o planejamento, né? Então o Velas me trouxe isso e eu carrego para o Velas tudo um pouco disso que a gente falou. Então hoje lá a gente oferece quase, a última vez que eu vim aqui, eu falava em 14 modalidades. Agora a gente já foi para 17 modalidades. Olha, né? Legal. Estamos conversando com o Muay Thai agora, a sala de musculação que a gente passou, que tem.
na ideia de desenvolver a saúde das pessoas, mas tendo o esporte como o carro-chefe. Houve uma época que eu acompanhei do teu trabalho que você usava muito praças públicas, né? Continua esses projetos. Eu lembro que tem um projeto interessante, muito forte, com uma adesão muito grande lá no Bosque Maia. Continuam essas práticas? O CrossFoot, depois, com a pandemia, os espaços públicos ficaram proibidos de ter atividade e eu concentrei em outros espaços. Tá. Voltou, a gente retomou. Eu ainda estava à frente ali, no começo do ano. Mas com tudo isso que vem acontecendo na Velho Esporte, eu não consigo hoje estar à frente de aula. Tá. E aí tem um professor lá. O Fracalãs é um parque que as pessoas sempre pedem. Né, Edu? Tem aqui ainda o CrossFoot, que essa modalidade é o CrossFoot. Então, assim, a intenção é também oferecer para aqueles que não têm a condição de vir até o Velas, o esporte in loco, que eu acredito muito nessa ideia da Velha Esporte, que é uma ideia descentralizada de esporte, que ela não precisa ter uma sede. Né? Hoje eu estou ali, mas a gente está com um braço, que é o Marcelinho Mesquita junto comigo no Colégio Super-Humanos, que é basquete, eu consigo ter uma piscina em algum outro lugar, eu consigo oferecer algumas coisas nos espaços públicos, uma aula de skate. Descentralização. E as pessoas, às vezes, são um aluno só, Velho Esporte. Então, o que eu venho mais me aperfeiçoando hoje é a questão de como gerenciar esse esporte descentralizado, né? E que aí eu posso avançar muito mais em diversos lugares. Bom, nós temos com imagens aí, vai passando para o telespectador, professor. Esse eu até fiz questão de mandar essa foto, é o seguinte, a minha família até ali, né? Minha prima acabou de fazer o chá revelação lá, parabéns, Carol, aí. Theo, menino, foi azul a fumaça. Que eu escrevi até um texto esses dias, fazemos esporte, né? Então ali eu faço, desde a parte do final de semana que tem entretenimento, tem cultura, tem um samba, tem uma feijoada, vai ter agora o Dia Feliz, sexta-feira agora, um dos maiores eventos solidários. Isso aqui no espaço da FIG, aqui no Anel Viário, daqui a pouco a gente vai passar o endereço. O circo ali vai ser um dos maiores eventos beneficentes do ano, quase 8.000 crianças lá, sexta-feira agora. Né? E aí a gente revitalizou um espaço, que eu acho que é um dos maiores segredos nossos, é esse, né? A construção ela é muito cara. Mas revitalizar, Ulisses, você falou dos próprios escolares. Revitalizar não é um bicho de sete cabeças. E colocar para funcionar e que isso possa gerar renda, que ele possa ser sustentável, né? A gente tem as lutas lá, ali, dois grandes mestres, o Bajo e o Maciel, Taekwondo. O Krav Maga, que é uma luta, defesa pessoal incrível. O rapaz é extraordinário. Os eventos que a gente proporciona, esse é o evento de vôlei de praia. E, para mim ali é um lugar que quando você entra, né, parece que você está numa outra cidade, num sítio, né? A gente tem as 2 quadras de areia lá, que era uma quadra em um lugar que estava deteriorado, estava quase caindo lá, e a gente revitalizou e hoje tem 2 quadras de vôlei. O nosso taekwondo, jiu-jitsu, aí foi troca de faixa, né? Então, ali não são alunos meus, são pessoas que eu emprestei o espaço para que eles pudessem... Isso. A gente tem escolinha de futsal, né? E de futebol. E o futebol acontece lá e o futsal acontece no colégio. E essa vibe aí, que é o que eu mais tento falar para as pessoas ali. E fazer uma atividade descalço, em pleno centro de Guarulhos, quase, né? Essa é a nossa arena do CrossFoot. Enfim, a gente foi revitalizando alguns espaços, proporcionando, Ulisses, desde renda de estacionamento, a venda de camiseta, squeeze, a aula, a projetos. Então, assim, o carro-chefe ainda é o CrossFoot? A maior modalidade ali... O hoje... Juliano Silva, aqui do Picanço, está perguntando, né, para você traduzir melhor o que vem a ser o CrossFoot. O CrossFoot ele é um treinamento funcional com elementos do futebol. É como se fosse um treino de futebol. Mas isso para ambos os sexos. Quando eu comecei lá, aquele goleiro que eu estava falando, era para quem queria jogar futebol. Aos finais de semana, que tem um monte. A Várzea até hoje, às vezes paga mais do que a segunda divisão. E o cara se condiciona para isso, é o trabalho dele. Era uma ideia. Mas aí começaram a vir outras pessoas. Uma delas é a Vanira, que você conhece muito bem. Vanira. E tia Vanira, a gente chamava na época, agora eu me chamei Atleta Vanira. Que na época ela estava com 67 anos, eu acho. Eu falei, caramba, nunca tinha trabalhado até com uma idade mais avançada. E aí, fomos adaptando. A turma dela é a que resiste até hoje no Bosque. A característica maior do CrossFoot no Brasil é essa turma dela. Beijo para a Vanira, viu? Tá lá até hoje. É a líder, chama as Belas do Parque. Toda sexta elas terminam, vão lá tomar um café delas, fazem festas. Essa questão da atividade física, né, gente? E o professor sabe isso melhor do que ninguém, né?
beneficia não só a questão física, né, qualidade de vida na questão física, mas também o emocional, psicológico, né? Acaba que você, muitas vezes, encontra uma outra família, né? Como é que chama? As Belas do Bosque? As Belas do Parque. Então, se quiserem ir lá nas Belas do Parque. Beijo para as Belas do Parque. É isso aí. Né? E isso faz um bem tão grande, né? Minha mãe está lá, Ulisses. Eu entendo a importância para ela como filho. Sim. Ver minha mãe ali, vivendo, trocando mensagem, tirando foto, postando, compartilhando momentos, sabe? Extrapola o treino em si, né? Sim. E é mágico isso que o esporte faz, a atividade física. A que número de pessoas você chega hoje envolvida com o teu trabalho, nos vários segmentos da Velha trabalhando ou recebendo as atividades, impactado pelas atividades? Impactados pelas atividades. Hoje a gente chega a quase 500 pessoas, diretas, né? Bacana, hein? Isso eu não estou falando de pais, Sim. Falando entre alunos, e os pais, às vezes o aluno está treinando, o pai também faz uma atividade, que é uma das nossas características, criar essa mobilidade. Né? Eu que tenho pai de 3 hoje, sei que às vezes pega um do lado, do outro. Isso. Se está tudo no mesmo espaço, você já vai, atividade física para a família toda, né? Legal. Puxa vida, gente, olha, a gente recomenda aqui, assina embaixo tudo isso, porque a gente sabe da qualidade do trabalho, dos profissionais envolvidos. Quem quiser saber mais um pouco sobre a Velha Esportes, como é que faz? Vocês estão aqui na Anel Viário, não é isso? Está na Anel Viário, na rua Júlio Prestes 89, né? Sim. Antigo Campo da Figa ali. Anota lá, corre lá, gente. Pega uma lá. caneta e um bloquinho para anotar o endereço aí. É a Avenida Júlio Prestes. Júlio Prestes 89. Que é a Anel Viário aqui. Anel Viário, próximo ao Clube Vila Galvão, um pouquinho para trás. Número... Né? 89. 89. Avenida Júlio Prestes, número 89. Tem uns outdoor lá grandes, mostrando. Para conhecer, né, pessoalmente. Lá. Tem as nossas redes sociais, Sim. Né? Entrou ali em contato, tem um pessoal que fica monitorando. Como é que Velha Esportes, né? Velha Esportes. Velha Esportes, tudo junto, @Velha Esportes. Sim. E aí ali tem todas as nossas informações, as nossas atividades, né? E para aqueles, eu falo assim, talvez é o nosso segundo passo, aqueles que talvez tenham um espaço, esportivo ou não, mas que imagina que dá para ser revitalizado, que dá para ser gerenciado, pode entrar em contato com a gente também, que eu também estou com uma equipe para que a gente possa dar uma olhada, fazer uma parceria, né, Edu? Eu tenho espaço, não consigo gerenciar, olha aí, gente, não sei. Para quem quer investir num espaço que está lá muitas vezes sem ocupação, sei que eu faço, eu alugo, eu empresto, isso e aquilo, tá aí uma ideia, ó. Então, transformar o seu espaço numa área esportiva. Uma área esportiva. Nas mãos de gente que conhece, que entende, e com certeza vai transformar o teu espaço numa fonte rentável. Né? E o nosso logo o chamativo o nosso negócio é fazer esporte, tanto de praticar o esporte, como de fomentar o esporte, né? Então, isso que vocês oferecem para esse público diferenciado, nas diferentes idades e sexo, esse trabalho é de segunda a segunda, como é que funciona? De segunda a domingo até, quase. Sim, é das 6h30 da manhã. Mas eu queria fazer, mas puxa, não sobra tempo, só tenho sábado e domingo livre. Tem essa opção também. Tem opção, tem os eventos. Acabou de acontecer agora, terminou agora. Copa Velas. Sim. No mesmo dia estava tendo 3 contra 3, joguinho de rua. A gente fez um torneio de vôlei, as atividades de eventos de final de semana, além das aulas sistêmicas, né? Que são das 6h30 da manhã até as 10 horas da noite. Desculpa do horário, não dá para ter. E opções de atividade também. Desde a areia, a luta, ao crossfit, ao yoga, que a gente vai lançar também aqui. Eu vou vir aqui para falar um pouquinho do yoga também. Então, assim, opções tem. Olha, nós vamos, acho legal essa iniciativa aqui da nossa direção, de termos aqui a presença da Velha Esportes aqui no Câmara Esportiva, é nosso parceiro, porque periodicamente nós vamos trazer aqui um profissional explicando a atividade, como é que funciona, o que se ganha praticando essa ou aquela atividade física, esse ou aquele esporte, né? Porque a gente sempre dá esse recado, né? A atividade física é importante? E muito, né? E muito. Eu falei ainda há pouco da questão cultural. É de extrema importância para quem quer viver bem, mas, tem um mas aí, tem um porém, que é nas mãos de um profissional com a formação para ministrar aulas, né? Que possa te fazer bem. Né? Então, por isso que a gente indica aqui a Velha Esportes, que só tem gente com formação, profissionais habilitados, para oferecer o melhor para você, que busca qualidade de vida, que busca entretenimento, não é isso, professor? A gente fala, o que é a Velha Esporte? Ela é uma grande facilitadora de saúde. Sim. E eu uso o esporte para facilitar isso. Então, eu te dou o melhor tempo, as aulas não são tão longas, eu te dou uma gama de modalidades para que você possa escolher, experimentar, não tem problema. Quiser, Edu, entrei em contato, te vi na TV lá com o Ulisses, quero fazer aula experimental. Vai lá, experimenta, vê qual que você gosta,
E aí depois tem toda uma gama de planos, de valores, que também é tudo facilitado. Sim. A ideia é que as pessoas possam, de fato, fazer as atividades. Que bom, né, gente? Saber que nós temos na cidade uma empresa que olha com carinho para você, para a tua saúde. Nosso tempo já está encerrando, já estou recebendo aqui um aviso que estamos com o nosso horário estreito. Mas, professor, obrigado mais uma vez pela presença, viu? Obrigado por você se juntar aqui ao Câmara Esportiva. Nós vamos ganhar muito com a tua presença aqui, em outras oportunidades. Vamos acompanhar, viu, Juliano? Quero que você... Produção, vamos colar aqui na Velho Esporte, porque nós vamos ganhar muito com isso. Né? Vamos ganhar muito com isso. Obrigado pelo teu carinho, viu? Ulisses, Juliano, tá assim, eu que agradeço sempre estar aqui. E é o que você falou, é um jogo de tênis, nós somos dupla, sim, jogando tênis para melhorar, e vamos junto nessa daqui, tá ótimo. Bom. Legal, gente. Vamos ficando por aqui. Foi o Câmara Esportiva desta quinta-feira, ou melhor, desta terça-feira, já estou me adiantando. E... Tá chegando o jogo logo do Brasil. Estou aí, né, como todo brasileiro, né, ansioso pela nossa seleção. Mas, enfim, voltaremos na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado mais uma vez, professor Edu Vella. Anotou o endereço aí, né, gente? Corre lá. Quanta coisa boa a Velho Esporte tem para oferecer para vocês. Ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.